Oração no Templo Espírita, livro Antologia da Espiritualidade, pelo Espírito Maria Dolores, obra do Francisco Cândido Xavier. Senhor, deixa que eu te agradeça novamente as dádivas de amor que me fazes aqui. Devo, Senhor, a Ti a graça da atenção e os nobres pensamentos dos amigos queridos que me escutam, ofertando-me o próprio coração. Nos ouvidos atentos, e por eles, Jesus, na alavanca da estima que aspiro a caminhar montanha acima, sonhando a evolução com que te possa ver em toda parte, no anseio te encontrar-te. Agradeço-te ainda de espírito contente este recinto amigo, doce e claro, em cujo seio a dor de tanta gente encontra proteção, alívio, amparo. Temos mais 2 grupinhos que com muito carinho prepararam uma homenagem ao aniversário da casa. Aqui na frente temos a turminha da evangelizadora Mari, de 3 a 6 anos. Eles conversaram durante alguns dias e trouxeram presente a construção de painéis feito por eles e palavras significativas de todo esse ensinamento que a gente traz para as crianças também. Esse estudo que a gente traz da doutrina espírita, desde pequenininhos, essa sementinha está aqui presente, o fruto desse trabalho. Foi de grande surpresa acompanhar o trabalho das evangelizadoras. Nós tivemos aqui na segunda-feira também uma homenagem, através do estudo e de toda a pesquisa das rodas de conversa, o depoimento que essas crianças trouxeram perante o Centro Espírita Casa de Jesus. Foi muito emocionante ouvir delas o que elas nos disseram, né? Então, ali no corredor tem exposto o desenho e as frases que eles construíram. E eu trago aqui esse meu depoimento para vocês também. Mari, você quer fazer a leitura ali das palavrinhas? Sobretudo, agradeço toda mão que te serve nesta casa e toda voz que ensina a celeste grandeza da doutrina, em que a tua palavra descortina. Ante os filhos da terra, o reino do amor puro, por meta luminosa do futuro. Agradeço-te mais, o teto generoso, a luz que me ilumina, o lápis que me atende, o perfume do amor que se desprende da mesa que me acolhe, o exemplo dos que sofrem sem qualquer rebeldia, e a fé que te buscam dia a dia, doando aqui bondade e entendimento, apagando em teu nome toda marca de sombra ou sofrimento. Por todos os tesouros que nos dás, neste pouso de paz, que fulgura o clarão da esperança bendita, tesouros de alegria, vida e luz. Deixa que eu te repita. Obrigado, Jesus. Agradecemos a esta casa a oportunidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Tá, então a Sofia vai falar. São 60 anos na casa de Jesus. Tá. São 60 anos na casa de Jesus. 60 anos de dedicação. 70 anos de dedicação. Isso. Esse é o Igor, né? O Cauã. 60 anos de trabalho. 70 anos de trabalho. E a Maria Eduarda. 60 anos de amor. Essa é a nossa homenagem. Nós temos aqui nosso amigo Arthur, da evangelizadora Simone. Eles construíram algumas frases, como eu disse, significativas, e ele vai fazer a leitura de alguma delas. Casa de Jesus, o centro espírita que acolhe a todos. Gabriel. Vir aqui me deixa feliz, porque converso sobre Deus e Jesus, e eu gosto. Maria Eduarda, Andressa, João Pedro. Aqui eu me sinto bem e faço amigos. Arthur Valente, Arthur Betger, Sofia e Isadora. Muito obrigada. Paz a todos. Antes de iniciarmos os trabalhos, mais uma coisa importante. Como a gente falou agora há pouco, a Casa de Jesus está fazendo 60 anos.
E nós tivemos um grande presente, um brinde para casa, que foi um vídeo comemorativo, foi feito pelo pessoal da Setcom, que são frequentadores aqui da nossa casa, que conta alguma coisa dessa trajetória, desses anos todos, da importância do trabalho que a casa vem desenvolvendo. Então eu vou tomar mais um pouquinho do tempo de vocês, uns 4 minutinhos, para a gente ver esse vídeo, que com certeza é muito legal para todo mundo. A história que se conta é um fragmento de memória. A memória é fragmento de momento. Mas são eles os momentos que narram essa história. Erna Schmidt-Lehmann, filha de imigrantes alemães, não aceitava as desigualdades sociais. Ela sonhava em ter um local no qual pudesse seguir os passos de Cristo. Toda ideia se materializa no espaço. No plano físico, foi através do terreno doado pelo Centro Espírita Anjo da Guarda de Itajaí que a pequena construção de madeira começou. Assim, no dia 4 de junho de 1954, o Centro Espírita Casa de Jesus foi fundado, com recursos de doações da comunidade, perseverança, garra, determinação e esforço físico de Dona Erna, que ajudou inclusive a pregar Matajuntas. Em meio ao turbilhão de afazeres diários, há um espaço no centro da cidade onde é possível acalmar a mente e renovar as energias. Todas as palestras públicas são seguidas do passe, expressão de solidariedade tantas vezes exemplificada por Jesus. Com o aumento das atividades, os trabalhos foram divididos em departamentos. Departamento de Comunicação Social Espírita, de Assistência Espiritual, Infância e Juventude, de Estudo e Educação da Mediunidade, de Estudos Doutrinários e Departamento Doutrinário, Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita. Em 6 décadas, milhares de almas famintas encontraram o pão das palavras de luz. Corações feridos pelas perdas repentinas sentiram o bálsamo do conhecimento que esclarece. Almas aflitas descobriram uma doutrina que responde a todas as questões essenciais. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Aos pioneiros na senda espírita, aos amigos encarnados e desencarnados que contribuíram para o fortalecimento da Casa de Jesus, especialmente ao mentor da casa, Manuel Quintão. Aliás, da minha passagem ao além, não desejo mais que um eco suficiente para cair uma prece, um pensamento de paz, uma rajada de luz dos meus irmãos que ficam. A vida é tecida no fio do tempo, idas e vindas, lutas e sonhos. Quando o sonho de alguém transcende o egoísmo e transforma tantas outras vidas, uma legião de amigos, estrelas além, nos acenam. Doar de si mesmo vale a pena. Muito bom. Vimos então essa
saga desse núcleo de amor que está aqui há 60 anos servindo a comunidade, trazendo a consolação, servindo de ligação aqui do plano físico e o mundo espiritual para melhorar nossas vidas e trazer um pouco mais de consolação. Vamos fazer a nossa prece, principalmente agradecer ao esforço das pessoas que tanto trabalharam para fundar esse lar, esse núcleo de amor, que leva o nome do Mestre Jesus, sem o qual nada na nossa terra, nada no nosso planeta seria possível. Nosso grande governador, nosso grande mestre, e os seus prepostos, as pessoas que trabalham em seu nome, no plano físico, no plano espiritual, aos quais agradecemos a todos. Possibilitaram e estão possibilitando que esse núcleo de amor esteja funcionando, consolando, levando a doutrina e o conhecimento, como asseverou o Mestre Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer e entender essa tua verdade, para que nossos dias possam ser melhores e que cada dia de nossas vidas possamos estar melhores do que no dia anterior, aprendendo a amar e a respeitar. Posso ter um exemplo, assim como o exemplo de tantos esforçados que fundaram essa casa e que até hoje no mundo espiritual nos auxiliam, nos consolam, servir para que as tuas lições se incorporem ao nosso dia a dia, que durante toda a nossa vida possamos ser facilitadores do processo de transformação do nosso planeta, que possamos auxiliar a tantas almas nobres que não precisariam estar aqui, mas que nesse período de transição planetária venham ao nosso planeta por amor, para que realmente o Evangelho do Mestre, o teu reino, seja implantado na superfície do planeta. E assim, Mestre Divino, profundamente agradecidos, pedimos a tua permissão para iniciarmos o nosso trabalho desta tarde. Muito obrigado e que assim seja. E hoje é com grande alegria que nós recebemos aqui o nosso amigo já conhecido da casa, Haroldo Conceição, que vai nos falar sobre inimigos desencarnados. Queridos irmãos, nós estivemos há uns 2 meses atrás, aproximadamente, aqui nessa casa, e nós falamos sobre um tema bastante interessante naquele momento, que foi sobre a consciência espírita. E nós conversamos durante aquele momento ali sobre uma palavra mágica que existe, chamada amor. E naquela ocasião eu disse que nós temos ainda, de certa forma, uma pequena dificuldade, vamos assim dizer, em entender efetivamente o que é o amor. Há mais de 2000 anos atrás, quando esteve aqui na Terra, o nosso Mestre Jesus, ele trouxe para nós vários ensinamentos. E um dos ensinamentos que ele trouxe para nós foi falando sobre o amor. Ele tentou ensinar para nós o que é esse verdadeiro amor. E nós, depois de 2000 anos, aparentemente ainda não sabemos amar. Eu lembro que eu fiz algumas considerações, eu vou repetir uma delas, dizendo que o amor aparentemente é reciclável. Por quê? Porque nós, enquanto criança, enquanto bebezinho, nós amamos perdidamente o nosso pai e a nossa mãe, porque é aquilo que nós conhecemos ali na nossa vida. Só que os anos passam. Aí um belo dia apareceu na nossa vida uma moça e nós olhamos para ela e falamos que aquela era a moça mais linda do mundo. Naquele momento o coração dispara e existe uma outra coisa chamada paixão misturada com amor, e a gente diz: tudo que eu quero na minha vida é essa mulher, ou no caso da mulher, é esse homem. Por quê? Porque agora eu amo de verdade. Aí a gente pergunta: ué, e o pai e a mãe onde é que foi? Não, continua amando. Mas o amor para a esposa é diferente, para o marido é diferente. Mas, queridos irmãos, o tempo passa.
E lá um belo dia, aquela moça tão linda que nós amávamos lá, ou amamos até hoje, perdidamente, ela engravida. E passa um tempo e nasce uma bênção de Deus, que é o nosso primeiro filho. Aí tanto o pai como a mãe, sem distinção, nós olhamos para aquela criança e dizemos: esse é o verdadeiro amor. Se perguntássemos lá, mas se o pai e a mãe amam também, e a esposa também ama, mas eu amo muito mais agora esse filho. E no caso do homem, quando nasce o primeiro filho sendo homem, parece que ele fica 2 vezes bobo, porque ele tem um filho e é homem. E quando no caso da mulher, ela fica 2 vezes bobo, porque é uma menininha igual a mamãe, igual a vovó, e eu amo tanto. Pergunto, que dele o primeiro pai e mãe lá? Muito bem, não parou aí porque o tempo passa. E aí um belo dia, aquele nosso nenenzinho tão queridinho, tão pequenininho, cresceu, ficou moço, arruma uma outra paixão na vida dele e casa. E o tempo passa. E daí o nosso filho, ou a nossa filha, lá pelas tantas, chega com a surpresa: você vai ser vovô ou vovó. E mais uns mesinhos nasceu aquela criança. E quando a gente vai fazer a visita para o primeiro neto, é 3 ou 4 ou 10 vezes pouco, daí não dá para enumerar. Porque a gente pega aquela criança no colo, tudo que eu queria na minha vida era um neto, e está aqui. Para quem não tem neto, vocês vão ter, vocês vão ver que é assim que funciona. Primeiro pai e mãe, onde é que ficou? Imagina nesse momento eu pensando no meu pai e na minha mãe, depois eu tenho que pensar na esposa, depois eu tenho que pensar no filho, mas eu já estou pensando na 4ª geração, o neto. Quem eu amo mais agora? Meus netos. Porque quando eu chego na casa do meu filho, que vem aquele menino, coisa mais linda do mundo, abraça e diz: vovô, eu estava com saudade de você. Eu fico meia hora abraçado naquele menino. E aí o meu filho diz: ei, meu abraço. Eu falei: espere. Por quê? Porque o meu amor está lá para aquele neto. Como é que eu não disse? É um amor, entre aspas, não é bem assim, mas é um amor reciclável, não é? A gente vai mudando o amor para lá e para cá, para lá e para cá. Haja visto no Evangelho, fala que nós temos 3 coisas do amor. Nós abordamos isso. A primeira, quando nós iniciamos a fase de aprender a amar, era só o instinto. Está escrito isso no Evangelho, vocês se lembram disso. É o instinto. Depois, nós já evoluímos um pouquinho e passamos a ter sensações. Mais evoluído ainda, nós começamos a ter sentimentos. Paramos aqui e vamos iniciar a palestra de hoje. E a primeira pergunta que eu devo fazer agora é: aonde eu estou nessa fase do amor? Eu estou na fase do instinto, da sensação, ou eu já evoluí um pouquinho e já estou na fase do sentimento? Qual é o tipo de amor que eu posso dizer que eu efetivamente tenho no meu coração, na minha alma, no meu ser? Porque nós amarmos os nossos amigos, os nossos familiares, como eu dei o exemplo de neto, é a coisa mais deliciosa do mundo. Mas amar, que agora começa a conversa, os nossos, entre aspas, inimigos, aí a coisa começa a ficar difícil. Começa a ficar meio preocupante. Porque eu ainda não sei como é que eu faço para amar aquelas pessoas que literalmente eu não gosto delas. Mas se nós recorrermos novamente ao Evangelho, aquilo que Jesus veio ensinar para nós, ele dá todo um roteiro de como nós devemos fazer isso. É possível amar aqueles que eu não gosto, aparentemente chamados de inimigos? Porque vejam só o detalhe. Eu posso fazer agora, aqui, inimigos, nesse momento da minha existência terrena. E as coisas vão passar, as coisas vão andar, o mundo vai andar. E lá pelas tantas, eu volto para casa. E vocês podem dizer: que casa é? Lá em Curitiba? Não. A minha verdadeira casa é no plano espiritual. E quando eu voltar para a minha casa lá no plano espiritual, o que aconteceu? Eu deixei, provavelmente, alguns inimigos aqui na Terra. E se eu não aprender a amar esses inimigos, eu vou ter uma disputa por, muitas vezes, séculos e séculos e séculos
traduzindo essa conversa. Eu não sei o que eu tenho, que sempre tem um obsessor na minha vida. Já ouviram isso? No Evangelho, de novo, está escrito lá. Nossa vida, traduzindo, existem duas formas de vicissitudes na vida que diz aqui. Uma é do aqui e agora, da nossa vida terrena e presente. É o que eu estou fazendo agora. E a outra pode ser de vidas passadas. Então, quando a gente recorre ao Evangelho, para saber muitas vezes esses inimigos desencarnados, quem são, por que eles estão me incomodando, o que eu fiz, eu sou tão bonzinho. Um dia desse eu conversando com uma moça, muito bonitinha, muito querida, e ela disse, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, porque sempre tem uma coisa me atrapalhando. E eu não faço nada porque eu sou tão boazinha, até ajudo os outros. Aí quando eu peguei o Evangelho e li para ela que a coisa pode ser de outras vidas, ela disse, mas sabe que eu não sabia que tinha esse negócio de a gente está pagando coisa de agora, coisa que já passou. Eu falei, pois é, mas tem. Os queridos irmãozinhos, meus amigos, tem. Dependendo do andar da carruagem agora, é o que nós vamos colher lá na frente. E dependendo do andar da carruagem que nós andamos lá no passado, é o que nós estamos colhendo agora. É simples, né? Só que a gente não se dá conta. Por quê? Porque nós estamos vivendo no presente, no aqui, agora, imaginando que nós estamos numa colônia de férias, principalmente quem mora em Balneário Camboriú, isso aqui é chique demais para morar, tem até mar, né? Então, lá para cima ainda é mais frio, mas aqui não, aqui é muito bom. Então a gente esquece daí, efetivamente, daquilo que nós vamos fazer e por que nós estamos aqui. As contas, literalmente, que nós temos que pagar hoje. Nós esquecemos de tudo isso. É como se eu mudasse de cidade para outra e esquecesse das dívidas que eu tenho lá. Amanhã depois eu volto, eu venho morar em Balneário, eu vou encher de dívida daquela cidade, eu venho embora para cá. Ninguém vai me achar que em Balneário é bem grande, né? É como se eu fizesse isso. Porque quando eu cheguei agora, nesse momento da minha encarnação, a sensação que nós temos é de que a nossa vida começou agora, há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Mas não. Quantos anos eu tenho? Vocês têm ideia de quantos anos eu tenho? Eu brinco com coisa séria, mas até em Júpiter eu já morei. Aí vocês vão dizer, mas o homem é louco, vai dizer que eu morei em Júpiter. Mas e daí? Quem disse que não? Eu não tenho certeza que eu morei em Júpiter. Mas tudo leva a crer que eu morei em Júpiter. Por quê? Porque eu devo ter feito tanta bobagem lá naquele Júpiter que me mandaram para a Terra. Que aqui o que é? Um lugar de pagar conta. Expiação e prova. Se eu fosse lá no passado, um rapazinho bem bonzinho, bem queridinho, talvez eu não precisava ter reencarnado aqui. Eu estava reencarnando em outro lugar. Porque o que diz o Evangelho para nós? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu podia estar numa morada melhor. Não que a terra seja ruim, não que a companhia de vocês seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós poderíamos todos estar num lugar melhor. E por que nós estamos aqui? Porque nós deixamos dívidas para trás. E aí nós deixamos, entre outras coisas, aquilo que está escrito lá, inimigos. E que hoje esses inimigos, alguns estão desencarnados, mas eles continuam sendo nossos inimigos. E o que eu vou fazer então para consertar isso? Vejam que a morte simples não nos livra dos nossos inimigos. A morte apenas livra o homem da presença material do seu inimigo. E o Evangelho diz mais para nós aqui no capítulo, especialmente falando sobre isso, Amai os vossos inimigos, é o capítulo 12. No item 3 diz que o pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. Olha só o detalhe. O pensamento benevolente nos envolve em um agradável eflúvio. O que eu estou pensando? Começa por aí. A minha disputa com inimigos. Porque de repente eu imagino que eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou pensando coisas que eu posso criar inimigos através do quê? Pensamentos. Simples assim. Eu posso não ter coragem de dizer que o senhor é feio. Mas eu penso que ele é feio. Amanhã esse homem desencarna e diz, andaram me chamando de feio, agora eu vou passar a máquina dele. Eu criei um inimigo através de pensamentos. Porque é assim que funciona. Diz mais aqui o Evangelho para nós. Daí a diferença das sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo e de um inimigo. Não acontece muitas vezes nas nossas vidas de a gente encontrar uma pessoa que nunca viu na vida, aparentemente. Diz, não fui cagar.
Não aconteceu isso com vocês? A gente já existe uma coisa chamada pré-julgamento. Eu nunca conversei com aquela pessoa, não sei quem é, de onde veio, nada, mas eu digo que não gostei do jeito dela. Enquanto que outras pessoas que também nós nunca vimos, nós morremos de amores desde o primeiro momento. Olha que pessoa querida, olha que pessoa doce, olha que não sei o quê. A gente fica enchendo de elogios. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, além de tudo, seletivos. Nós imaginamos, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não gosto. E nessa brincadeira eu gosto, não gosto, nós podemos estar criando inimigos, sem muitas vezes querer. Agora não, porque agora nós já sabemos que não podemos fazer mais isso. Mas lá no passado, que a gente não sabia, nós criamos eventualmente alguns inimigos. Diz ainda, pois, que este o pode perseguir com o seu ódio. Por quanto tempo? Centenas de anos. Vamos saber se não é milhares de anos. Mesmo depois de haver deixado a terra. Portanto, aí começa uma máxima que nós estamos falando do amor. Que a primeira recomendação que nós recebemos do nosso Mestre Jesus é dizer: ame os seus inimigos. E agora? Como é que nós vamos amar aquela pessoa que eu não gosto? Como é que eu vou amar aquela pessoa que muitas vezes fez uma maldade para mim, enquanto encarnados que estamos? Imagine quando a coisa se trata de outras vidas, que nós não temos mais a lembrança do que eu fiz para aquele que hoje está lá desencarnado e eu não. Eu não sei o que eu fiz. Mas como é que eu vou perdoar então quem eu não conheço e quem eu não sei? Eu não tenho a menor ideia do que eu fiz. Não importa que você não saiba. Fazei o bem aos que vos odeiam. Se você sente qualquer tipo de tristeza, de amargura, vamos traduzir, é uma obsessão, ame aquela pessoa. Ame aquele que está te obsidiando. Aí ele diz, mas como é que eu vou amar o homem, ou a mulher, ou o espírito que está me incomodando? Como é que eu vou amar? Outra coisa, como é que eu vou perdoar alguém que está incomodando a minha vida? Essa que é a máxima de Jesus Cristo. Esse é o grande desafio. Por isso que nós estamos num lugar chamado terra, expiação e prova, que não deixa de ser outra coisa que não uma grande escola. Nós estamos aqui para aprender. Nós não sabemos amar, efetivamente. E agora, então, é o momento de nós aprendermos a amar. Porque já sabemos, e pelo comentário anterior, o amar os amigos é facinho de tudo. Mas amar os inimigos não. Mas que não é só para amar, e não é só para fazer o bem. Nós devemos orar pelos que vos perseguem, que vos caluniam. Então, mesmo aquele que está te incomodando, nós devemos orar por eles. Mas se nós estamos fazendo isso? Se nós parássemos agora para pensar, eu estou fazendo isso? Ou eu continuo sendo seletivo da forma que eu vinha sendo em outras vidas, quem sabe, e amando só aqueles que me cercam, aqueles que são os meus familiares? Diz para nós que amar os inimigos não é, portanto, deles uma afeição que não está na natureza. Não é dar aquele sorrisinho amarelo quando encontra a pessoa que não. Porque nós somos disfarçados, vocês já perceberam que a gente é? Às vezes não gosta do freguês, mas dá aquela risadinha assim: oi, como é que vai? Tudo bem? Que coisa feia que você faz. É porque a gente não sabe fazer de outro jeito, né? No lugar da gente tirar a máscara ou tirar a carapuça que nós estamos usando e sermos pessoas autênticas, tem alguma coisa contra o irmão, vai lá e conversa com ele, resolve a pendência. Não é assim que ensina o Evangelho? No lugar de gente fazer isso, nós ficamos de tititi. E aí criou-se uma palavra muito chique no movimento espírita, eu não vou nem dizer catarinense nem brasileiro, eu digo mundial, chama-se melindre. Já ouviram falar? Não dá para falar nada, porque as pessoas já entendem, já compreendem, já imaginam que eu estou brigando, que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou dizendo isso. Muitas vezes eu até digo para as pessoas, por favor, digam como é que eu estou me comportando, para que eu possa melhorar. Porque se vocês só me aplaudirem, eu vou dizer que está tudo bem na minha vida. E eu sei que não está, porque eu estou aqui numa escola, eu tenho que aprender. Então não é só beijinho e abraço que nós deveríamos receber. Nós deveríamos aprender a receber crítica construtiva, naturalmente. Para quê? Porque é aí que eu vou aprender a como melhorar a minha vida. É nesse momento que eu tenho a oportunidade de fazer talvez alguns trajetos diferentes que eu esteja fazendo.
Mas quando alguém vem dizer alguma coisa para nós, o que é que eu faço? Ah, está pegando no meu pé, não é assim que as pessoas dizem. E aquilo lá, olha, e nós somos cheios de historinhas para contar sobre isso. Diz que amar os inimigos é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Ah, isso não tem, né? Desejo de vingança não tem. Mas quando alguém faz uma maldade para nós, a gente normalmente pode não falar, mas pensa, você vai achar o teu. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente se comporta? Quando um caminhão daqueles bem grandão ultrapassa a gente nessas rodovias aí, quando chove, no lugar de a gente dizer, vai com Deus, a gente diz, daqui a pouco está no barranco. Não é assim que a gente faz? Entre aspas, né, como dizia minha avó, parece que rogando praga nas pessoas. Por quê? É o desejo de vingança, porque ele meteu o caminho em cima de você, porque ele ensinou, porque ele fez alguma coisa, então eu quero me vingar, daqui a pouco ele vai estar no barranco. Coitado do homem, às vezes ele está com pressa, a gente nem sabe o que está acontecendo na vida dele. Mas o que acontece? Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar. Simplesmente isso. Mas se nós perdoamos, sem pensamento oculto, eu posso dizer, vai com Deus. Mas um dia eu tenho que pecar. Porque o meu pensamento oculto é aquilo que nós falamos antes. Então, essas coisas que nós temos que começar a aprender e a tomar cuidado. Amar o inimigo ainda é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Eu até perdoo desde que ele venha falar comigo. Então eu perdoo, mas já estou pondo a primeira condição. O freguês lá tem que vir falar comigo, porque eu estou num degrau acima dele, ou seja, eu estou acima do bem e do mal. Ah, mas foi ele que fez a bobagem comigo. Não importa. Não vamos ficar nessa disputa, porque não vai resolver nada. Quantas vezes eu fui tentar me reconciliar com as pessoas que por algum motivo ou outro não gostam de mim ou falaram alguma coisa? Não. No lugar de a gente tentar se reconciliar, a gente já fala para a terceira, para a quarta, para a quinta. De repente, 10 pessoas já estão fazendo ou sabendo um processo que poderia ser resolvido em 2 minutos quando você conversasse efetivamente com a pessoa. Mas diz mais, amar o inimigo ainda é socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Vamos respirar junto? Aí é complicado também. Por quê? Quer por atos, por palavras, por qualquer coisa que seja. Muitas vezes nós somos tão seletivos que nós não conseguimos nem entender o que é socorrer e se apresentando a ocasião, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Primeiro ponto, o que eu falo a respeito de outra pessoa, eu estou ajudando aquela outra pessoa? O que eu falo a respeito de outra pessoa, eu estou elevando a moral daquela outra pessoa? São questionamentos que eu deveria começar a me fazer. Se eu vou falar de alguém, que tipo de conversa eu vou estar tendo com aquela pessoa? É uma conversa edificante? Ou eu sou um daqueles extremamente críticos que não conseguem agir de outra forma que não seja sempre, em primeiro passo, criticar as pessoas? Por que a senhora veio de lenço na cabeça hoje? Não é assim que a gente faz. Por que a senhora veio com esse chaco no pescoço aí? Nem está tão frio. Não é assim que a gente faz. Mas e por quê? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver se ela está com criança na cabeça, se ela está com chaco no pescoço? Por que você veio de blusa clarinha hoje? Com frio tem que vir com roupa escura. Não é assim que a gente faz. A gente não se mete em demasia na vida dos outros. Nós nos metemos onde nós não somos literalmente chamados. Aí quando as pessoas dão uma resposta, ainda muitas vezes, entre aspas, se é grosseirinha, a gente diz, que estúpido, não dá nem para brincar. Ué, mas nós que começamos a falar bobagem. Não é assim que funciona? Mas e por que é assim? Porque nós ainda estamos numa escola, meus queridos irmãos e amigos. Estamos aprendendo. Graças ao nosso Pai amoroso, nós estamos numa doutrina que é a única consoladora, efetivamente. Fazemos um monte de bobagem, temos uma oportunidade de melhorar ali na frente. Fazemos mais bobagem ainda, vem para cá, vamos lá para o plano espiritual. Passa a temporada lá, a gente olha e diz, não, agora eu vou, vai fazer isso, vai.
Aí quando eu chego aqui é tão bom de novo, eu esqueço tudo aquilo que eu tinha combinado para fazer. Aí passo mais uma temporada, daqui a pouco volta, igual ioiô, né? Vai e volta, vai e volta. Quantas vezes, quanto tempo vai demorar para a gente aprender isso? Jesus Cristo esteve aqui na Terra há mais de 2000 anos. Quantas oportunidades durante esses 2000 anos nós já tivemos, talvez, de encarnação, reencarnação a gente não sabe, mas quantas vezes será que eu já fui lá no plano espiritual e voltei para cá? Eu não sei. Uma vez, duas, três, 10, não tenho a menor ideia. A verdade é que eu não aprendi as coisas, estou aqui de novo aprendendo. Eu e todo mundo está aqui. E até quando vai isso? Será que não é o momento de nós começarmos a pensar agora em fazer de uma forma diferente? Agir de uma forma diferente? Agir com verdadeiro amor no coração? Não aquele amor falso, aquele amor só de boca, mas aquele amor sentido lá na profundidade do coração. Será que não é o momento de nós começarmos a refletir efetivamente aquilo que os meninos cantaram aqui na frente? O que eu vim fazer aqui nesse lugar chamado Terra? Qual é a minha missão aqui na Terra? Eu posso contar um segredo para vocês. Não é só comer peixe e camarão aqui na Terra. Pode ter certeza disso. Não é só olhar a beleza desse mar que está aí. Podem ter certeza disso. Eu tenho algo mais a fazer. E esse algo mais eu tenho que tentar descobrir. E as respostas, por incrível que pareça, sabendo que elas estão dentro de mim. Eu sei. Está lá guardado, nas profundezas da minha alma. E eu muitas vezes não quero fazer isso, externar, por quê? Porque pode me dar trabalho. Então eu prefiro viver atrás de uma carapuça, pensando que sou alguma coisa que na verdade eu sou outra coisa completamente diferente. Lembro da história da rainha que quando chegou no plano espiritual, ela foi estar com aqueles que se diziam súditos delas aqui na Terra, e quando ela chegou lá, que ela foi ver a diferença, que o súdito na verdade era ela, né? Porque eles estavam num grau muito mais elevado, que eram os serviçais daquela rainha. Lembra da história, né, que está no Evangelho? Então, e a nossa história como é que é? Quem somos nós? Muitas vezes, é tão chique, né? Tem pessoas que têm o nariz empinado que nem por dia não dá. A gente diz, mas por que não? Eu não estou bem hoje. Mas daí a semana que vem também não estou bem. E na outra semana, porque está chovendo faz 2 semanas. E depois lá porque está o sol muito quente. Sempre nós encontramos um álibi para não externar um sorriso, uma alegria. Vocês, quem esteve aqui em Blumenau, 2 meses atrás, 2 e pouco atrás, no Tramestre, a Sueli Calda-Chover contou uma historinha que ela reencontrou depois de muitos anos 2 amigas dela na rua lá em Juiz de Fora. E elas vieram conversar com a Sueli contando que elas tinham assistido aquele filme chamado Nosso Lar. Ela, que bom se tivesse. Mas tem uma coisa que eu não gostei. As amigas contando para ela. Tem uma coisa que eu não gostei daquele filme. O que é? Umbral. Tem uma coisa chamada umbral. Mas por que não gostou? Ih, cuidado daquele homem com a cara enterrada naquele barro, ainda lá naquele umbral. Coisa feia. E a senhora disse que naquele momento não sabia o que responder para essas 2 senhoras. Então ela disse que por inspiração divina, né? Ela disse, pois é, mas nós temos um umbral, então. Para você lá na religião católica, que a vida inteira está lá, vocês têm uma coisa, não sei se é pior, não é? Mas lá tem o fogo do inferno, não é? O que é pior? É ficar a vida inteira queimando lá no fogo do inferno ou ficar com a cara no barco? Aí fez esse comparativo. E continuou dizendo, e vou te contar mais uma coisa. Ela contando lá foi muito engraçado, o jeito que ela contou. Aquele barco até é bom para a pele. Enquanto que o fogo do inferno vai destruir tudo para quem, né? Ele fica lá eternamente se queimando lá, né? Então, assim nós deveríamos pensar. Nós estamos numa doutrina tão consoladora, tão querida e tão boa, que ainda nos dá a oportunidade de sempre fazermos a coisa diferente. O que Chico Xavier já dizia para nós? Eu não posso mudar o meu passado. As bobagens que eu já fiz já foram, mas eu posso recomeçar. Ou seja, eu posso começar de hoje para frente fazer as coisas diferentes. Amar o inimigo ainda é finalmente retribuir sempre o mal com o bem. Consertar as rachaduras do coração, esse nosso coração que muitas vezes é entristecido por desavenças, por tristezas, por maledicências que vêm, e nós vamos fazendo uma somatização de coisas ruins dentro de nós,
E chega um momento que a gente entra numa fase chamada depressão, estresse. Já ouviram falar essas palavras? Tem por aqui isso? As pessoas são estressadas, são depressivas. E a gente diz, mas por que você é depressivo? Mas tá bem, essa vida da gente, que vida? O sol amanhece todos os dias para todas as pessoas. A chuva que está acontecendo agora está acontecendo para todas as pessoas. Tudo é exatamente igual para todos nós. Mas nós enxergamos o que queremos. E nós enxergamos muitas vezes só um quadro preto e branco, enquanto que a vida é colorida. E quanto tempo nós não sorrimos mais? Um dia desse eu recebi um e-mail e a pessoa dizia que palestra pública não pode rir. Eu disse, mas por que será que não pode rir? Eu tenho que andar com a cara feia a vida inteira. Já existe um certo conceito por aí dizendo que para ser espírito tem que ser velho e carrancudo. Eu disse, então eu não posso ser espírito, porque eu sou velho, mas carrancudo eu não sou. Então daí como é que fica? E como é que vai se criar essa juventude se nós sempre estiver com a cara feia olhando para eles? E se nós estamos numa doutrina consoladora, por quê? Que motivo eu tenho para chegar aqui com a cara feia e bravo? Então, que doutrina é essa? Que no lugar de eu sair daqui feliz, eu saio daqui mais preocupado. Ela é consoladora em todos os aspectos, a doutrina. Jesus nos recomenda reconciliar-nos o mais depressa possível com o vosso adversário. O mais depressa possível já deveria ter sido ontem isso. Mas quem sabe a gente começa a partir de hoje. Ou, hoje ainda é sábado, né? Vamos tirar domingo de folga? Mas vamos começar a fazer a coisa certa a partir de segunda? Porque tudo a gente começa na vida de segunda-feira, não é assim? Até a regime para emagrecer, a gente sempre começa na segunda. Então, quem sabe, nós não podemos sair hoje daqui e ficar hoje, quando chegarmos em casa, amanhã o dia inteiro refletindo. Vamos sentar naquele sofá que deve estar gasto no WhatsApp, porque a gente é muito seletivo até no sofá, né? Sempre senta no mesmo lugar. Vamos sentar naquele nosso lugar que já... E vamos dizer, mas o que eu posso fazer para tentar mudar um pouquinho? Porque nós estamos todos os dias sendo informados que a principal coisa que nós deveríamos fazer na nossa vida era o quê? Uma reforma dos outros. É assim? Ninguém vai contestar. Não é dos outros, irmãos. É reforma íntima, reforma minha. Mas de novo eu erro, em algumas ocasiões, tentando fazer a reforma das outras pessoas, esquecendo a minha reforma. Eu vejo defeito em tudo e em todos. É a história da trave do olho, né? Mas eu não vejo o meu maior defeito, que é não enxergar essas coisas. É não ver que realmente eu preciso fazer a minha vida andar de uma forma diferente. Não é apenas com o fito de apaziguar discórdias durante a existência atual, mas ainda com o propósito de evitar que se perpetuem existências futuras. A primeira coisa que nós deveríamos pensar hoje é: eu tenho alguma desavença com alguém? Eu vou lá consertar já. Porque, deixa eu fazer uma pergunta séria. Alguém já tem certeza do dia que vai desencarnar? Eu fiz uma pergunta dessa uma ocasião lá em Joaçaba, numa palestra, e uma senhora levou as duas mãos no corpo, como se ela nunca fosse desencarnar. Eu disse: a senhora não se preocupe, pode ser até que demore um pouco, mas um dia vai. Quando que vai ser? Não sei. Então vou fazer o seguinte: primeiro eu vou me aposentar, depois eu quero fazer a relação com os meus inimigos, eu quero bater de casa em casa para resolver o problema. E se não der tempo da aposentadoria chegar? E se eu desencarnar antes? Aí pronto, fui para lá e deixei um monte de inimigo. Complicou mais a coisa. Então não é assim que funciona. Não há coração tão perverso que mesmo a seu malgrado não se mostra sensível ao bom proceder. Tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias. Nós deveríamos estar sempre imitando quem? Imitando aquilo que foi para nós o maior exemplo de virtude na terra, chamado Jesus Cristo. Vejam que com o mau proceder o homem irrita o seu inimigo. E nós não ficamos irritados muitas vezes com o mau proceder, até mesmo dentro da nossa própria família. Quando um filho faz alguma bobagem, ele às vezes não fica irritado, não fica nervoso. Imagina os inimigos, então. Isso pode acontecer através de obsessões, subjugação e assim por diante. Se alguém vos bater na face direita, o que é que Jesus diz? Ah, mas também está querendo demais, né? Aí já é muito. O homem está dizendo para mais inimigo, agora está dizendo que se bater na minha direita tem que dar à esquerda. Ué, mas Jesus não falou isso.
Não sou eu que estou dizendo essas coisas, é escrito para nós no Evangelho. Claramente dizendo, se alguém, apresenta a outra. Vamos respirar de novo, né? É difícil, né? Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Nós temos dentro do movimento espírita algumas pessoas que a gente não conversa, não cumprimenta e pergunta por quê? Porque também nunca me deu bola. Ué, a pessoa não deu bola para você, literalmente, e você também não deu para ela. Porque talvez ela esteja no mesmo impasse. Eu não vou conversar com ela porque ela não veio conversar comigo. E nós passamos metade da vida na mesma casa espírita sem conversar entre nós. Por que será que acontece isso? De novo, né? Porque nós somos seletivos. Então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso. Olha, eu tenho que aprender a sorrir também. Eu não vou pedir para ninguém sorrir aqui. Isso aqui é um lugar certo, não vamos ficar rindo. Mas nós deveríamos exercitar a alegria e exercitar o sorriso. Nós podemos começar fazendo isso lá na nossa casa, abraçando aquelas pessoas que estão mais próximas para exercitar isso. E se não sabe rir, eu vou dar uma sugestão. Vá na frente do espelho e faz assim. Não é para rir agora, é para ir em casa. Mas nós temos que aprender a exercitar isso. Porque nós somos um povo feliz. Nós somos filhos de um pai amoroso. Nós temos o nosso irmão mais velho, podemos assim chamar, que o nome dele é Jesus Cristo, que ele veio aqui para a terra. Olha o sofrimento dele, do lugar tão bom que ele estava, ele se compactar num corpo físico e passar uma temporada aqui na terra para dizer: está aqui, meus irmãozinhos, sigam isso aqui que vocês vão ser pessoas felizes. E nós muitas vezes levamos o nosso evangelho o dia inteiro com a gente para passear. Abre muito pouco o evangelho. Como se reverte essa situação? Tomam-me as suas paixões, poderia dizer animalescas. Não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem, pratique a caridade. Não ligue as coisas desse mundo de importância que não merecem. Ou seja, vamos ser seletivos sim, mas aonde está a minha verdadeira casa? Onde está a minha verdadeira vida? Não é mais algum tempo que nós vamos ficar aqui. A minha vida efetivamente está lá. Ame os vossos inimigos, ore pelos vossos inimigos. Use de benevolência tanto para os inimigos encarnados como para os desencarnados. Mas eu não sei se eu tenho inimigo desencarnado. Tem importância, ore do mesmo jeito. Se tiver, já está indo uma oração por conta aí. Por que não podemos fazer isso? A gente não sabe se tem inimigo desencarnado. Não tem, não é verdade? Nós só vamos descobrir o dia que, se eventualmente sofrer alguma assédio, alguma coisa, ele diz: ah, é o inimigo desencarnado. Então, antes que ele chegue para te atrasar na vida, já comece a orar por ele. Ó, se por acaso eu tiver algum inimigo desencarnado, já estou orando por você. Deus te abençoe. E ponto. Por quê? Porque depois que a coisa acontece, não tem aquela velha máscara que nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Não é mais fácil nós aprender sempre pelo amor, então? Vamos começar a amar a partir de agora. Não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de reconduzir ao caminho do bem e conduzir para a salvação deles. A maldade é um estado imperfeito temporário. Todos os espíritos, inclusive o nosso, se tornarão um dia perfeitos. Isso é chique, não é? Imagine que um dia nós podemos estar lá bem pertinho de Jesus. E uma ocasião, falando sobre isso, um casal só não brigaram comigo porque eu estava bem queridinho, bem quietinho, senão eles tinham brigado. Você tem coragem de se comparar a Jesus? Eu falei: não, é que eu vou evoluir tanto, que eu estou bem pertinho dele lá. Porque agora estou bem longe. Já se deram conta que isso é verdadeiro? Que nós podemos nos aperfeiçoando, que um dia nós vamos estar vivendo, como é que é o nome? Mundos angelicais. Não é chique? Nós está lá. O que deu? Quanto tempo vai demorar? Não sei. Nós só damos um degrau da escada. A escada é alta. Mas um dia nós podemos chegar. Pode demorar um pouquinho? Pode. Algumas centenas de milhares de anos, quem sabe. Mas não temos pressa. Porque a doutrina é consoladora e ela garante isso para nós. Nem que demore, mas um dia. Tem alguns palavreados que não dá para usar, mas a gente podia dizer: olha, pode ser chato, pode ser ranzinza, pode ser o jeito que você for, mas que um dia você vai ser bonzinho, queridinho, perfeitinho, vai. E vai morar num lugar chamado Mundos Felizes. E todos nós vamos estar lá.
Meus queridos irmãos, para nós encerrar nossa conversa hoje, eu vou ler essa carta, literalmente é uma carta que a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, é como se ela tivesse mandado para nós. E diz: nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis, de perder no campeonato da insensatez, a fim de ganhar em paz interior, de servir com devotamento, embora outros sirvam explorando a bondade do seu próximo, de oferecer compaixão compreensão e compaixão em todos e quaisquer circunstâncias que se deparem, de edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez, de oferecer esperança, mesmo quando reine o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença, de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, de silenciar o mal, a fim de referir-te aquilo que contribua em favor da fraternidade, de perdoar, mesmo aquilo e aquele que aparentemente não merecem perdão, de ensinar corretamente, embora predomine a prepotência por essa razão mesmo. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. Joana de Ângeles mandou essa carta para nós. Então, como mensagem, fica essa última frase que ela mandou. Nunca te canses, meus queridos irmãos, de confiar em Deus, seja qual for a situação em que se encontra na tua vida. Sempre existe esperança de nós nos melhorarmos a cada dia que passa. Muito obrigado, que a paz do nosso Criador fique por cada vez. Agradecemos ao Haroldo pela sua palestra bem-humorada, que nos deu um recado tão importante a respeito da nossa necessidade de amar aos nossos inimigos, amar a todos que estão à nossa volta. E, afinal de contas, sempre o mais beneficiado vamos ser nós mesmos, vamos evoluir mais rápido. E Deus é tão bom que nos deixa até decidir se nós queremos fazer isso mais rápido ou mais devagar. Quem fizer primeiro vai evoluir primeiro e ser feliz primeiro, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz.
tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.